Ah, mas é só depois. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa primeira live. Bálsamo, beleza. Vamos começar a nossa primeira live de conversa com especialista. Hoje a gente vai ter o grande prazer de receber o Pat Coy. Essa live que a gente está desenvolvendo agora de conversa com especialista, hoje o tema é saúde integral. Então a gente vai desenvolver durante essas 6 próximas semanas conversas sobre saúde integral. A gente tem hoje a inauguração, o começo dessas lives com o Pedro, que eu falei, Pat Coy, e vamos ter dia 1º, dia 8, dia 15, 22 e 29. Serão diversas áreas da saúde que vão estar aqui com a gente. O nosso intuito nessas lives é falar para você sobre a sua saúde integral. O que a gente entende por saúde integral, o que cada um dos integrantes, cada um dos componentes dessas 6 lives, dessa conversa de especialista, ele vai poder acrescentar para vocês, ok? Sem mais delongas, eu vou chamar nosso querido Pat. Deixa eu adicionar ele aqui, para que a gente possa começar a nossa live. Ô, Rafa, você tá no grupo onde ele tá mesmo? Sim, Certeza? sim, ele está aqui. Pedro, eu acho que você tá. O do bálsamo congelados não entrou, tá? O do bálsamo spa. Olá, olá. Só pegar aqui certinho para a gente poder começar bem. Faremos, como eu disse, nossas 6 lives agora na sequência sobre saúde integral. Estou esperando só o Pet entrar aqui com bálsamo congelados. Eles são proprietários do bálsamo spa e bálsamo congelados. Pronto, ele entrou. Então, agora a gente vai falar com o Pedro. Pet também, vamos. Nossa conversa hoje é com Pat Coy. Bálsamo congelados. Beleza. Fala. Oi, Pet, tudo bem? Oba, tudo bom, Rafael? E Prazer aí? gigante recebê-lo como nosso primeiro convidado na nossa conversa de especialista. Fico feliz demais. Queria te apresentar já com você aqui. O Pat Coy, ele é naturopata, acupunturista e ele é dono, proprietário e idealizador do Bálsamo Spa. Acupunturista há 30 anos, já tem 25 anos como naturopata e Bálsamo Spa há 16 anos, completou agora em maio, né? Isso. Pat, nessa nossa conversa, a gente já fez alguns adendos, já fez algumas coisas, né? Então a gente vai conversar mesmo sobre saúde, o que é saúde no seu entender, com essa experiência toda que você tem, essa bagagem que você traz para a gente. Qual é o seu entender de saúde, saúde integral, como que você vê a saúde? Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né? Ser o primeiro convidado da Longevitar. Admiro, sou um admirador do seu trabalho, da sua energia. Te vejo como um grande terapeuta. Vai ser, Opa, obrigado. vai ser uma grande honra estar aqui participando disso com você. Então, Rafael, mais do que nunca, é hora da gente começar a pensar na saúde, né? Chegou a hora, né? A gente tá como rei nu, né? A gente tem que pensar na saúde, né? E a gente tem que ampliar um pouquinho, inclusive, esse conceito, até que a Organização Mundial de Saúde propôs, né? Que a saúde não é só a ausência de doença, né? A saúde é um pouco mais que isso, claro. A gente tem que atravessar essa mata aí dos conceitos, né?
e primeiro definir o que é ciência, né? Tem se falado muito em ciência, né? Não, nós vamos seguir o caminho da ciência. Então, como diz o Edgar Morin, né, aquele antropólogo francês fantástico, né, que vai fazer 100 anos o ano que vem, ele diz que os grandes avanços da ciência foram feitos por pessoas, por cientistas, claro, que contestaram um pouco os caminhos da ciência, né? Então ele cita lá Einstein, Pasteur, os irmãos Crick, né, que descobriram a hélice do DNA. Então foram pessoas que foram cavando mesmo a ciência, né, e definindo, ampliando os campos, né, ampliando as definições, né. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso agora, porque o mundo inteiro parou, né? E parou para pensar isso. Parou em função de uma questão de saúde. Sim. Né? A economia parou, as pessoas pararam. Né? Então, isso é muito bonito, por outro lado. Né? É catastrófico, claro. Né? Milhares de mortes, né? No mundo inteiro, mais de quase 500 mil de mortos no mundo. Mas o mundo parou. E parou por uma questão de saúde. Né? E o que é saúde? Né? Saúde não é só isso. Né? Saúde não é só ausência de doença. Né? A gente pensa muito na saúde em função da defesa. Né? Nós queremos nos defender dos vírus, das bactérias, dos cocos, estafilococos, né? Então tem um certo terrorismo, né? Um certo terrorismo em relação a isso. Né? Não é assim que a naturopatia, que é o que nós fazemos aqui, não é assim que a gente pensa saúde, né? Em primeiro lugar. Claro, a gente hoje, o conhecimento sobre saúde está muito bonito e diluído e difundido e acessível, né, Rafael? Acessível. Exatamente. Você vai Acessível mesmo, ali e descobre o que é imunidade, né, o funcionamento do corpo. Você tem aulas e aulas acessíveis, maravilhosas, né, aí para a gente ver. Né? Mas o que a gente imagina é que a gente tenha que ser um pouco mais amoroso em relação a isso. Né? A gente não pode ser tão agressivo em relação a essa definição de saúde. Primeiro, a gente tem que ter carinho por isso. Né? Eu acho que a saúde, se a gente pensar na saúde, Rafael, como um pilar básico de um país ou de um planeta, a gente vai dar um salto civilizatório. Né? Assim como aconteceu com a implantação do SUS no país. O SUS é muito mais do que um sistema público de saúde. Todo mundo sabe disso. Né? O SUS é um sistema de amparo geral. Né? Ele não só dá apoio às questões, à mitigação das doenças, mas ele também resolve problemas psicológicos. Né? Você tem assistência social, você tem toda uma rede de amparo no SUS. E a situação do Brasil vai indo relativamente dentro do controle por causa desse sistema, que é um sistema maravilhoso, que vem lá da 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde, implantada por grandes médicos sanitaristas na época da Constituição. Né? Eu gostaria aqui de lembrar, por exemplo, Eleutério Rodrigues, Sérgio Arouca, ambos já falecidos, Eduardo Jorge, que ainda está vivo, o ministro da Saúde à época,
era Carlos Santana, que deu toda essa força e se trabalhou para criar isso, né? E nós colocamos na Constituição que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E isso entendido, né, dá um salto de qualidade em qualquer país, né? É um dos sistemas públicos de saúde mais complexos no mundo, o SUS, Sim. né? Lindo, né? Eu Um programa faria, lindo. eu faria, Rafael, só uma ressalvazinha. Ele é baseado nos conceitos no tripé, né, de resolutividade, universalidade e igualdade, né? E na questão da resolutividade é onde mora um pouco a questão. Essa questão que você está me propondo. O que é saúde? Saúde não pode ser só o cara chegar e entrar na fila, né, de um sistema que atende, ainda mal, mas atende, né, e resolve. Mas tem que ser uma coisa antes, né? Antes do adoecer, né? Antes da pandemia. Ninguém, óbvio, também não vou cobrar de ninguém aqui, nem eu. Também fui pego de surpresa, não estou querendo me excluir desse, Dessa desse confusão, né? universo, não, né? Mas se a gente pudesse antecipar essas coisas, e tem como, porque nós não vamos nos livrar de outra pandemia. Não sei quando, daqui 50, daqui 100 anos, não sei. Né? O que a gente teria que ter? Então, teria que ter uma saúde integral. Né? Um sistema de saúde que pensasse na saúde antes da doença. E Sim. isso vai Saúde passar, preventiva. né, por questões desde o saneamento básico, né, de uma moradia decente, até cuidados. Né? Aí a gente vai ter que entrar, então, na questão da alimentação. Né? Como é que a gente se alimenta? Né? Como é que a gente dorme? Né? Como é que a gente se exercita? Né? Questões que são extremamente importantes para criar essa saúde integral. Né? Não é simplesmente o cara ficar com medo, porque hoje está todo mundo completamente apavorado. Né? Todo mundo morto de medo de uma contaminação. Sim. E veja que os termos são sempre termos belicosos, não são termos amorosos. Né? Nós precisamos matar o vírus, nós precisamos eliminar o vírus, nós precisamos... Calma, gente, não é assim, não vai ser assim. É claro que eu não estou propondo trocar pneu do carro andando. Nós estamos No diante meio de do caos. uma pandemia. Não quero negar isso. Mas não é guerra. Nós não temos essa arma. Não, ah, tudo só vai dar certo quando a vacina aparecer. Não é isso. Calma, a gente vai fazer a vacina para uma coisa e vão ter outras coisas nos atacando. Se a gente não atacar o saneamento, hoje inclusive, tem uma matéria espetacular mostrando que em lugares onde o saneamento é pior, o índice de contaminação é maior do próprio coronavírus. Né? Então, você tem que pensar nisso como um todo, tem que pensar o país como um todo. E aí é que eu digo, eu acho que é um passo fantástico. Se a gente pensar a saúde integralmente e não a saúde como a doença, né? Aquela coisa que nos tira, né, a felicidade, porque a doença é terrível.
A doença nos mobiliza, nos deixa frágil, nos deixa tristes, né? Você passa a não ter prazer pela vida. Uma dor de coluna, por exemplo. A pessoa quer tirar essa dor. Ela quer acabar com essa dor. Mas não é só com analgésico, não quero aqui dizer que vamos exterminar os analgésicos, os anti-inflamatórios, nada disso, mas uma dor de coluna tem a ver também com o sono, né, da pessoa. Como é que ela está dormindo? Como é que ela está se alimentando? Como é que ela está andando? Como é que ela está amando? Como é que ela está trabalhando? Né? Então, começar a pensar a questão da saúde de um ponto de vista um pouco mais amplo. Né? Eu acho que isso seria um passo fantástico na existência humana. Né? E já tem lugares pensando assim. Né? Já tem muita gente pensando assim, em todos os campos. Né? Por exemplo, hoje, o tratamento que tem sido dispensado às pessoas que são acometidas pelo coronavírus é que exige-se uma equipe de pessoas para tratar aquele indivíduo. Não é só o enfermeiro, não é só o psicólogo, não é só o médico, é uma equipe. São 10, 12 pessoas para garantir a vida daquela pessoa. Né? Então, é assim também antes. Né? A gente precisa garantir, por exemplo, a mobilidade das pessoas. Porque esse papo, por exemplo, nosso, Rafael, ele é bem visto por pessoas ali da faixa de 40 para cima. Os adolescentes, que papo careta é esse, meu? Tem muita saúde para gastar. Agora, quando você começa a chegar nos 60, que é o meu caso, por exemplo, como é que eu vou chegar aos 80, aos 90? Quero chegar andando, quero chegar caminhando, eu quero chegar subindo na árvore, correndo na praia. Né? Eu quero chegar feliz, não quero chegar arrastando. Então, você tem que ter qualidade de vida, não é uma coisa que se adquire na esquina. Né? Não é uma coisa que se adquire na farmácia. Ah, perdi, hoje eu estou com acidez estomacal terrível, vou tomar um antiácido e acabou. Não, o que eu estou fazendo para chegar até aí? E isso é uma coisa que as pessoas estão pensando, começando a pensar, despertando para isso. Muitas pessoas, Brasília tem centenas já de profissionais excelentes, maravilhosos, né? Que já pensam assim, né? Que não estão preocupados em resolver só o sintoma. Né? Estão preocupados em criar uma qualidade de vida para aquele indivíduo. E às vezes é difícil, porque as pessoas estão muito interessadas em resolver o problema para amanhã. Né? Elas Imediatismo, não né? querem resolver a longo prazo, a médio prazo. Né? Elas querem resolver amanhã. Então, aqui no SPA, por exemplo, o nosso tempo de internação ideal sugerido são 21 dias. Ah, mas 21 dias? Vou parar para cuidar da minha saúde 21 dias? Ele estragou a saúde durante 40 anos e quer resolver isso em 3 dias, no final de semana. Não tem jeito. Não tem jeito. Saúde é uma coisa que tem que se investir diariamente, de forma simples, com poucas coisas, Rafael, não é? Eu acho que a saúde
ela se adquire muito através da respiração, por exemplo, né? Ela se adquire através do banho de sol. O sol foi execrado, né? Não, não é 1 hora de banho de sol na praia, que você quer ficar negão num dia. Não, é 10 minutos. 10 minutos de sol. Mas é todo dia. Quase todo dia. Ah, não, hoje está meio nublado. Nublado serve também, bacana. Entendeu? Então, são cuidados muito simples e muito eficazes, que precisavam ser incorporados e estão sendo, devagarinho, estão sendo incorporados no sistema público de saúde. Para quê? Para que não haja essa procura tão pontual, evidentemente, porque a gente está sofrendo um ataque. Eu também usando aquele termo ataque, que você está, né, momentâneo, mas que isso seja mais leve, que as pessoas tenham consciência que a saúde não é uma coisa que se compra na esquina. Saúde é uma coisa que tem que ser um investimento dele, pessoal, diário, né, para se equilibrar. E não fugir dos vírus, das bactérias, né? Então, nós vamos ter uma geração aí agora, eu estou vendo meus netos, de lavadores de mão, né, de álcool gel, completamente, né, assustados com essa coisa, né? Mas a gente precisa também mexer na terra, a gente precisa, Sim. isso está claro, né? A terra é um elemento terapêutico, né? A terra é um elemento terapêutico, a gente precisa sair desses banhos ferventes, né? Que parece um conforto criado pela civilização, né? As pessoas vão lá e tomam banho como se querem tomar banho a 45 graus, né? Um banho quentinho, muito bom, é bom, mas não precisa ser sempre. Um banho frio também faz bem, ativa seu sistema, né, como um todo. E começar a pensar também no organismo como um sistema complexo que é, né, hoje já completamente mapeado, né, ou quase, né? Ainda se tem algumas dúvidas, mas são muito poucas, mas nós estamos num estágio muito bonito, né, de conhecimento, né? A gente já está sabendo muita coisa do corpo humano, do metabolismo, do fisiologismo, da anatomia, né, Rafael? Você que trabalha com isso, pô, a gente está bem avançado nisso. Sim. Então, a gente está próximo de dar um passo importante, eu acho, nessa definição do que é saúde. E eu acho que quando a gente chegar a essa conclusão, ou a gente aprofundar mais essa questão e ter um consenso maior em relação a isso, eu acho que a gente vai dar um salto, sabe? Vai ter menos gente nas filas dos hospitais, sabe? Vai ter menos gente dependente da química, né? E eu acho que vai ser muito interessante. Beth, eu não sei se você concorda comigo, mas uma coisa que eu vejo com um grande benefício dessa... Você está me ouvindo bem, né? Tô. Uma das coisas que eu achei que é um grande benefício, que o corona, que nem você falou, não é uma coisa que a gente queria que tivesse acontecendo, a gente sabe o número de mortes, mas o que o corona fez, que ele trouxe, é colocar nas pessoas mesmo essa impressão de muitas pessoas que se medicavam muito e muitas pessoas que tinham algumas doenças crônicas que simplesmente
elas meio que omitiam pelo uso medicamentoso, elas ficaram expostas a se ver assim, opa, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida para eu correr menos risco, né? Então, a pessoa que nunca tentou se cuidar, ou nunca tentou emagrecer, ou nunca tentou diminuir o nível de açúcar no sangue, ou nunca... Ela começou a procurar, não porque... Não, beleza, esse Covid veio assim, as pessoas começaram a buscar ter mais saúde para correr menos o risco de ser infectado, de estar nos grupos de risco, querer sair desses grupos de risco, né? Então eu acho que foi um start, assim. Eu acho que a Muita gente gente... não pode, acho que a gente não pode perder essa oportunidade, não. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. Muita gente procurou correr atrás da saúde, né? Porque senão ficaria dentro desse grande grupo de risco, né? Além da idade, né? Os acometidos de doenças crônicas, né? E quando a gente sabe que essas doenças crônicas são todas advindas, muitas vezes, de maus hábitos, né? E a gente tem eu costumo de vez em quando citar o livro de uma amiga nutricionista, Maíra Atush, cujo título é Você é aquilo que você não come, né? Porque é muito mais fácil você estabelecer uma alimentação saudável a partir do que você tira do que a partir do que você escolhe. Óbvio que a escolha é muito importante também, né? Mas o que você tira da sua alimentação é muito importante, Sim. né? O que a gente sabe, eu adoro cozinhar, adoro comer, né? Mas é importantíssimo não exagerar, né? Não exagerar. Isso já tem comprovação, né? Que os produtos de origem animal contribuem com um processo que hoje está se falando em todas as categorias de saúde. A inflamação. Um corpo inflamado, né, é um corpo suscetível. E você inflama por quê? Né? Primeiro passo para você inflamar é você se alimentar mal. E a gente sabe disso. Primeiro passo para a geração da inflamação é uma alimentação ruim. O que é uma alimentação ruim? Já se sabe também. Diga aí. Eu quero só fazer uma adenda, porque eu fui um cara que sempre cuidei da minha alimentação, né? Sempre tentei combinar alguns alimentos, sempre fui um cara que comeu sempre pouca gordura, pouco açúcar, eu tiro vários alimentos, e sempre, eu sou de família gaúcha, né? Metade da minha família é gaúcha e metade de Pernambuco. E eu sempre comi carne, e considerava isso para mim saudável. Tô falando assim, não tô falando que as pessoas têm que virar vegetarianas, não, de jeito nenhum, mas eu me tornei vegetariano esse ano, né? E apesar de eu ter uma alimentação, né, você falou, muito comedida, muito. As pessoas que me conhecem sabem que a minha alimentação é muito comedida, não tem fritura, não tem que teoricamente ser uma alimentação super saudável. O fato de eu tirar a carne, né, peixe, carne, essas coisas, todas as pessoas que me viram, 2, 3 meses, porque a gente ficou nessa pandemia, a gente está na pandemia, e as pessoas que me viram falaram assim, nossa, como sua pele está mais bonita. Nossa, eu percebi, e minha esposa também, né? O tanto que minha barriga desinchou. Eu nunca fui gordo, mas a gente via que tinha um certo inchaço, que só de eu parar de comer carne, no meu caso, esse inchaço diminuiu. Então, assim, sempre levei, nunca foi uma alimentação não saudável. Até no que você falou, né? Nas escolhas e nas coisas, eu sempre tive uma alimentação muito, muito saudável. Pelo menos achava que eu tinha, né? Dentro do padrão que a gente tem de alimentação saudável. E um item, né, você falou de vez em quando é mais fácil você saber o que não comer, e a partir do princípio de não vou comer isso, você já se transforma. Eu sou um exemplo, que a única coisa que eu tirei da minha vida, da minha dieta, foi carne. Muitas pessoas falando
nossa, você está melhor, você ficou com a pele melhor, você ficou, parece que eu tô com mais energia, parece que, sabe, assim. E sempre fui um cara muito agitado, muito. Mas as pessoas que me conhecem viram que para mim fez uma diferença danada. Muito. Nós temos um funcionário aqui, Rafael, muito engraçado. Ele está aqui com a gente há mais de 15 anos. Perguntaram para ele, e você é vegetariano? Aí ele falou, os dois. Os dois, como assim? Os dois. Na simplicidade dele, ele disse que eram os dois. Eu acho que isso é claro. Claro, a gente tem que tirar da alimentação o que inflama. Óbvio que você não precisa radicalizar ao extremo, né? Um dia saiu uma funcionária, uma cliente nossa daqui e à noite me encontrou na pizzaria. O que você está fazendo aqui? Tipo, você não pode comer essas coisas, não. É tipo, você não pode, né? Então, não é isso, né? Não é essa radicalidade, né? Mas a gente tem que saber e ter esse consenso, né? Hoje a gente precisa parar de falar que proteína, existe proteína A, proteína B, né? Foram estudos equivocados que foram feitos no passado, né? Então se elegeu como proteínas de origem animal, proteínas A, e proteínas de origem vegetal, proteínas B. Hoje já se sabe que você não precisa, para formar proteína no reino vegetal, você não precisa nem comer os 8 aminoácidos essenciais no mesmo dia. Teu corpo entende que você está precisando de proteína e ele vai fabricar e ele vai buscar essa proteína, né? Esse aminoácido, desde que você tenha uma diversidade alimentar. Você também não pode ser um comedor de arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão todo dia, né? Você tem de diversificar, né? E você vai diversificar à medida que você se alimentar melhor, melhor dizendo, tirando tantos temperos, por exemplo, o sal, né? A gente precisa criar com uma certa amorosidade, com uma certa bondade, a gente precisa criar alguns consensos, Rafael, assim, tipo sal. Para que tanto sal na comida? O sódio não faz bem. Então, tem que ser diminuído ou quase zerado. O açúcar foi aquela coisa, né, que se criou lá no passado, que só os reis tinham direito a ter o açúcar, né? Então hoje ele é Um grande. um grande atrativo, né? E nós caímos nisso. Nós temos um exército de diabéticos, né? Sofrendo, e sofrendo na pele, no corpo, amputações, né? Falta de mobilidade, falta de sensibilidade. Claro, você tem um fator genético, mas você também não precisa se render a ele. Ah, Sim. meu pai e minha mãe são diabéticos, eu também vou ser diabético, não tem jeito, tal. Até porque o pai e a mãe pode ser diabético pelos anos que fizeram as escolhas, né? Que nem você falou no início. As escolhas é que são a grande diferença, né? Rafael, será que a gente está indo bem ou será que a gente pede umas perguntas pro pessoal? Parece que tem, né? Eu não sei, eu acho assim, a gente pode ver, eu vi algumas perguntas, eu não sei, a Ana e o Pedro estão acompanhando aí, mas pelos comentários que eu estou conseguindo ler assim enquanto você está falando, de vez em Eu não quando eu estou desvio o olhar conseguindo ler assim. nada, porque aqui É, nós... não, é porque eu estou aqui, de vez em quando eu estou olhando quando está subindo, de vez em quando até abaixo minha visão para ver se tem alguma pergunta. Está tendo muito elogio e está tendo muita
muitas pessoas falando que realmente estão entendendo a sua forma de falar, realmente estão tendo uma aula, assim como eu, porque eu comia, buscava comer os 8 aminoácidos essenciais, agora que eu virei vegetariano, eu tentava mesmo. Cara, eu tenho que fazer as combinações para estar com a alimentação perfeita. E de vez em quando a gente tem, né, Beth, que é o grande problema nosso é que a gente faz a mesma coisa, a gente reproduz, né, muito. Então, vou dar um exemplo da minha casa. Na minha casa, minha mãe, até eu começar a fazer educação física, minha casa, ela vai me matar, né, porque tô falando dela, mas minha casa quase não tinha salada, a gente tinha algumas frutas básicas, que eram aquelas mais fáceis, então, a própria correria do dia, eu não posso falar que minha mãe teve um erro nisso, ela deu as condições que ela podia na época, e dentro do entendimento, que, né, que não te falei, meu pai gaúcho, ela do Nordeste, e que, Opa, dá cara, um se a gente. casamento bom. É, minha mãe é pernambucana e meu pai é do Rio Grande do Sul, então você imagina. Então, a concepção que antigamente se tinha, e até na minha casa quase não tinha peixe, porque peixe era. O lance era carne vermelha, era, sabe? E a Você ficou aí meio paralisado agora. Você Deu estava algum falando da problema. sua mãe, de seu pai, casamento de uma pernambucana com um gaúcho. Não, eu tô falando assim, que a gente vai naquela construção que várias vezes, naquelas crenças de, cara, eu tô fazendo o certo a partir do que a gente recebeu dos nossos pais, das informações que a gente tinha. E nem sempre a gente busca novas informações para reconceituar, né, criar um novo conceito nosso do que é saúde. Por isso que eu falei assim, no intuito da nossa conversa, quando eu pedi para você e fiz questão, assim, fiquei muito agradecido mesmo por você ter sido o primeiro nesse nosso conversa com o especialista, é por essa visão ampla que você tem, uma visão diferente, porque a gente está acostumado ao quê? Ah, eu tenho que comer tal coisa. Ah, se eu fizer... E não é uma fórmula mágica, né? É uma construção. Essa construção tem que ser feita, não existe essa, que nem você falou, as pessoas são muito imediatistas, então essa construção ela precisa ser feita para que a pessoa a cada dia tenha uma consistência no novo aspecto que ela está aderindo, e essa consistência, por isso que quando você falou assim, nossa, dentro do nosso spa a gente pede 21 dias, a pessoa ficou 40 anos, igual você falou, destruindo a saúde ou intensificando uma forma, não vou falar destruindo a saúde, mas ela agiu de uma forma não tão coerente, mas dentro da informação que ela tinha era o correto, e esses 21 dias é meio que para deixar o negócio mais sólido, assim, deixar mais consistente, né? Porque se ela mudar aí com vocês sexta, sábado e domingo e segunda-feira for para casa, de repente ela não vai ter a consistência de vou continuar tomando um suco detox, ou vou continuar, que nem conversando com seu filho, né? Ele falava muito para mim do limão de manhã, limão, um pouquinho de limão, shot de limão que vocês usam aí. A pessoa não coloca isso no dia a dia dela. Se ela fica 21 dias, depois se ela não tem, ela vai sentir falta. Então eu entendo a consistência. Eu tive um grande amigo que me incentivou muito a montar o Bálsamo, que foi Fernando Lemos, um jornalista muito conceituado na cidade, muito querido. Ele era um grande discípulo do José Efraim Melara, que é um naturopata ainda vivo, com quase 100 anos. E o Fernando Lemos falava muito do barato da saúde. Tá? As pessoas precisam sentir o prazer de ser saudável, né? Porque a gente, às vezes, está no dia a dia, no corre da busca da sobrevivência, e você não percebe o tanto que a saúde é importante, né? E aí nós todos somos vítimas
ignorância generalizada, né? Desse supermercados, né? E aquilo ali tem uma série de conservantes, hoje está se melhorando a cada dia. O mercado também tem que se adaptar a isso, porque os consumidores vão ficando mais conscientes, mas a pessoa não percebe que a saúde é importante, né? Que a saúde é primordial, né? Para você sair de casa bem, você tem que sair saudável, Sim. né? Não adianta você sair de casa com aquela dor no pé, né? Um esporão de calcânio que você arrumou sem nem saber, né? Tava excesso de peso, blá, 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 e teve um esporão de calcânio, né? É importante você sair de casa bem, sair saudável, isso é importantíssimo. E o barato da saúde é exatamente esse, você fala, porra, eu estou saudável, sabe? Meus índices estão todos bacaninhas, sabe? Meu batimento cardíaco tá legal, minha glicemia tá boa, sabe? Minha oxigenação, hoje oxímetro não tem na cidade, né? Todo mundo comprando oxímetro. Porra, respira, galera, respira, É. né? Respira, ar é importante. O oxímetro Mas as é bom pessoas não estão também, respirando, né, mas Pet? cadê? Não estão respirando, porque elas estão ansiosas, né? Elas estão com medo, apavoradas. Como é que uma pessoa apavorada respira? Né? Como é que uma pessoa temerosa, né, ou ansiosa respira? Não respira. E aí, quando você chega lá, aos 80, 90 anos, você vai atender uma senhora e fala assim, senhora, eu queria que a senhora respirasse profundo. Ela, não, um pouquinho mais. Cadê a capacidade pulmonar dessa pessoa, Rafael? Foi para as cucuias, que você deixou de levar oxigênio até onde ele tem que ir, né? Porque é lá nos alvéolos, lá na periferia do pulmão, que se faz a troca gasosa. E se você não faz troca, você só faz essa respiraçãozinha pão dura, né? Respiração pão dura, né? Você, Economizando, né? cadê o oxigênio? Tá? Bota lá o oxímetro, não adianta, o oxímetro não vai te dar oxigênio, ele só vai te mostrar que você está com 80, né? 75. A mesma coisa é pH, né? pH sanguíneo, ninguém presta atenção nisso. Né? Ninguém fala em pH sanguíneo, né? E a pH é gente sabe como fundamental, essas duas. é E a fundamental gente sabe como essas duas valências, né? você ter um equilíbrio no teu sangue. É o teu sangue que vai alimentar os teus Eu tecidos, sou possível. né? E é um sangue saudável, vai produzir tecido saudável. E uma condição básica, vou até fazer uma redundância aqui, uma condição básica é ter um Travou o seu. Pet? Pet, você tá me ouvindo? Algum problema na conexão? Deixa eu ver. Não, tá tudo ok. Meditação. Caiu. Vou chamá-lo novamente. Só um minutinho.
Tivemos algum problema na conexão. Enquanto o Pet volta aí. Vamos ver. Aí, entrou de novo. Agora Tem uma quietinha aqui. caiu a sua. Então, Você eu estava falava falando, isso, Pet? né? Então, manter, né? O sangue é relativamente básico, né? 7,4 é ali, é a condição essencial para que suas células sejam banhadas por um sangue tranquilo, né? E hoje, Rafael, uma coisa que as pessoas me perguntam é: e aí, o que eu faço para melhorar a imunidade? Isso, que Né? era a pergunta que eu ia te falar, porque é uma das coisas que a gente quer saber mesmo. O que É, você faz, Pet, para melhorar a sua imunidade das pessoas que vão aí no spa? eu trabalho todo dia, Para trabalho melhorar a todo imunidade. dia, diuturnamente, de preferência, para manter meu organismo funcionando. Não é um chazinho, é um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas muito simples, né, Rafael? Você já conhece. Você está perguntando isso, mas você já sabe. É um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas pequenas que você precisa fazer. Você Concordo precisa também. fazer exercício físico. Não tem como ter saúde sem exercício físico. Exercício físico inteligente. Não adianta você ficar 2 horas e meia puxando ferro. Não é isso. Estragando, né? Nem correndo 2 horas e meia. Isso é atleta, isso não é para o dia a dia, não é para pessoa, né? Você precisa, você precisa tratar a sua respiração. Você precisa cuidar do seu oxigênio, você precisa cuidar da sua oxigenação diariamente. Então, exercício de respiração, exercício mesmo. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, né? Aumentar a sua capacidade, né? Função Seja pulmonar, generoso respiração. com você, né? Você precisa tomar sol. Ah, não tem tempo para tomar sol, não. Tem um fato interessante, o Drauzio Varela, um dia foi no Jô Soares, disse que quando ele se formou em medicina, que ele atendia as pessoas, ele já tinha uma visão mais integral, assim. Então ele falava: olha, o senhor precisa fazer exercício físico, o senhor precisa dormir melhor, tal. E as pessoas falavam: ó, doutor, não tem esse tempo, não. Ele foi ficando Incômoda. incomodado, chateado. E ele disse que agora, quando o cara fala assim para ele: ó, doutor, não tem esse tempo. Ele falou: ó, então você está vivendo errado. Só isso, né? Aí as pessoas vão falar: não, mas eu realmente não tenho tempo, eu saio de casa às 6 horas da manhã. Amigo, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos trabalhar mais perto de casa. Eu sei que também tem outra pandemia, não é a pandemia só do vírus, é a pandemia da pobreza. Sim. Então nós precisamos resolver isso também, né? Não é só resolver isso tudo que eu estou dizendo. Isso tudo que eu estou dizendo é um plus que a gente precisa alcançar, mas a gente precisa resolver problemas básicos, né? Óbvio que a gente precisa resolver. Mas são coisas muito simples, coisas muito pequenas, né? Às vezes a pessoa tem tempo de descer para fumar um cigarro. Trabalha lá no 15º andar e tem tempo para descer para fumar um cigarro. E não tem tempo para fazer uma respiração, né? Seja ali Acontece no demais. escritório dela, ou seja lá embaixo, né? Eu acho que a gente precisa parar de desculpa, sabe? Eu acho que está na hora. Eu acho que nós estamos com um desafio muito grande,
para buscar a saúde de uma forma mais integral. Tem gente me perguntando o que é esse quadro aqui atrás. Então, esse Se quadro você aqui puder atrás... subir um pouquinho, fica melhor para o Vem pessoal cá, meu visualizar. câmera. Eu tenho um câmera aqui que... A ideia, a gente trabalha então aqui com naturopatia, não é isso? Então a ideia não é só você escolher alimentos saudáveis, e depois talvez a gente possa mandar isso para as pessoas. Não é só escolher alimentos saudáveis, nem só tirar alimentos. E sim entender que os alimentos, para terem uma digestão completa, eles precisam ter uma lógica na ingestão, né? Então a gente começa o dia no Bálsamo Spa, por exemplo, tomando 50 ml de limão, né? E para que esse limão? Esse limão ele vai servir exatamente para melhorar o pH sanguíneo. Então a gente vai fazendo uma ingestão um pouco inversa daquela proposta da nutrição mais convencional, que diz que você tem que ter um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de plebeu, né? A gente começa devagarinho, tomando 50 ml de limão, que uma hora você toma um suco, no meio da manhã você come uma fruta, você vai ingerindo, né, até chegar meio-dia e pouco, que é a hora do almoço. E essa é a principal refeição do dia, com bastante cru, né, com bastante salada, né, e criando, inclusive, um espaço, pode ser pequeno, não precisa ser grande, mas criando um espaço entre a salada e o prato quente, né? A salada é formada, basicamente composta de folhas, né? Então você tem muita celulose. Celulose tem uma digestão particular, né? Diferente da digestão do segundo prato, digamos assim, do prato quente, né? Que já foi submetido ao cozimento, então já teve uma quebra alimentar, né? Aqui a gente não usa nada de produtos de origem animal. A gente não usa nenhum tipo de carne, a gente não usa leites, a gente não usa queijos, nada disso, né? Nossa Mel, alimentação... nada disso, né? Não, nada, nada. Nossa alimentação a gente busca ser, na maior parte, integral e orgânico, né? Aí a gente continua à tarde comendo frutas, né? Se a gente tem algum pão de boa qualidade, a gente pode introduzir isso. E à noite a gente não come mais cru, a gente vai preferir o cozido, né? A não ser que a gente tenha germinado alguma coisa e aí a gente vai comer os germinados. E até 8 horas, né? Para a gente ter um sono tranquilo, né? A gente costuma dizer que o pensamento é também metabólico, né? Então vai depender muito do que a gente come, do que a gente pensa, né? Como é que a gente formula, né? É claro que a gente vai ter uma capacidade intelectual, cultural, a nossa formação ao longo da vida, mas ela vai ser alimentada muito também daquilo que a gente come. Então, esse maior círculo, o círculo que está aí atrás, é o círculo das hortaliças, né? Que é o alimento que a gente mais lança mão. Depois você tem lá, você tem cereais e leguminosas que se combinam, né? E se combinam também com as hortaliças. Quando a gente vai comer tubérculo, as mandiocas, as batatas, aquilo que vem do fundo da terra, né?
debaixo da terra, a gente come separado, né? A gente não come junto com arroz e com feijão, digamos, né? O arroz enquanto cereal, feijão enquanto leguminosa, né? E a mesma coisa a gente faz com as frutas. A gente vai combinar as frutas, as semiácidas, com as ácidas, se quiser, mas as doces, as frutas doces, a gente vai sempre comê-las sozinhas, ou combinando com outras frutas doces. E a melancia e os melões são monofágicos, né? Eles comem, a gente come eles sempre sozinhos, né? Sem misturar com nada. Essa lógica, Rafael, é muito gostosa, muito gostosa. A gente, eu diria, a galera nova não sabe dessa propaganda, um sabonete muito famoso que tinha no Brasil, não sei se ainda tem, 10 entre 10 estrelas usam. Eu diria que 10 entre 10 clientes que vêm no Bálsamo elogiam a alimentação. Sabe assim, a gente consegue, dentro desse universo de restrição, fazer uma alimentação muito bacana e muito saudável, né? A gente percebe isso nas pessoas com poucos dias, né, que estão aqui, né? E é uma lógica muito simples, entendeu? Você vai ter, inclusive, uma economia financeira adotando isso, além do ganho de saúde, né? Isso é indiscutível, indiscutível. O que mais, Rafael, que a gente fala para essa galera? Nossa, eu estou feliz demais já com o resultado desse nosso bate-papo, porque realmente a gente falou, né? Eu acho que, como você falou, tirar o estresse, se alimentar de uma forma consciente, não é tirar alimentos. Eu acho que essa própria combinação que você passou aí no final de... Eu mesmo sempre comi tubérculo junto com arroz e feijão. Então, para mim isso já é uma... Para mim é uma novidade e vou começar a usar a partir de amanhã, já não vou comer o tubérculo mais. Pô, demais. Demais, demais, demais. Hidratação, você falou, vem falou de cá, pH vem sanguíneo. ficar aqui comigo. Você é um grande terapeuta. Admiro, de novo, vou falar que admiro demais seu trabalho. Sua conversa, seu papo, sua dedicação à sua proposta é maravilhosa. Eu sempre que posso mando alguém te procurar, porque Eu fico eu feliz vejo que os demais. resultados são demais. Eu fico feliz demais. Eu realmente, assim, não podia ter escolhido uma pessoa melhor, que nem eu te falei no início. Não podia ter escolhido uma pessoa melhor para a gente dar esse pontapé inicial nessa conversa com o especialista, porque eu realmente acredito que era para ser e foi. Eu acho que as coisas Estou sempre acontecem às do jeito que elas... ordens. E eu, como já fui também publicitário, vou usar outro slogan. A primeira live a gente nunca esquece. É verdade. Gente, estamos aqui já há 1 hora, nosso tempo está esgotando. Pet, mais uma vez, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho assim, para mim foi engrandecedor e acho que para um bando de gente também. Acho não, tenho certeza que para um bando de gente foi incrível. Sou Obrigado, grato Rafael. demais, demais, demais. Obrigado por você abrir esse Obrigado. espaço aí. Obrigado por quem conseguiu acompanhar essa conversa toda. Espero que tenha acrescentado alguma coisa. E desculpa se eu fui chato em algum momento. Depois a gente melhora essa conversa. Obrigado. Sempre um prazer, Pet. Obrigado demais, demais. Obrigado mesmo. Fica com Deus. Grande abraço. Obrigado, gente.